E nessa videoaula nós faremos uma revisão sobre população mundial, crescimento demográfico. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, no final de 2010, a população mundial ela atingiu a cifra dos 7 bilhões de pessoas. E segundo projeções, ela chegará aos 7 bilhões e meio em 2016 e provavelmente a 8 bilhões em 2025. A fonte dessas estimativas ela pertence à Organização das Nações Unidas. Os principais motivos que levaram ao crescimento da população mundial foi a Revolução Industrial e, consequentemente, a urbanização da humanidade. E hoje, no século XXI, a principal característica desta fase do crescimento demográfico é o que nós chamamos de transição demográfica. A transição demográfica ela é um fenômeno que é caracterizado pela diminuição das taxas de natalidade e mortalidade, seguido por um aumento significativo da expectativa de vida. À medida em que as condições médico-sanitárias, tal como a urbanização da humanidade, ela vai atingindo todas as regiões do planeta, consequentemente, de certa forma, a qualidade de vida das populações elas tendem a melhorar. Consequentemente, os índices de mortalidade tendem a diminuir à medida em que as sociedades vão se industrializando. Os índices de natalidade tendem a diminuir e a expectativa de vida, graças à qualidade de vida, tende a aumentar. Crescimento demográfico. Processos. A população de um país ela pode crescer ou diminuir basicamente por meio de dois processos. O primeiro processo diz respeito à diferença entre a população emigrante, a que sai do país, menos a população imigrante, aquela que entra. Visto que o indivíduo que sai de um país como imigrante, ele entra em outro como imigrante. Sendo assim, nós temos o segundo processo, que trata-se da diferença entre os nascimentos e óbitos, e esta diferença ela é caracterizada principalmente pela diferença entre as taxas de natalidade e as de mortalidade, na qual nós damos o nome de crescimento natural ou crescimento vegetativo. Pirâmide etária. A pirâmide etária ela é um gráfico que mostra a distribuição dos grupos de idades que formam o conjunto da população. Sendo ela dividida em duas colunas, ela mostra principalmente a relação da distribuição entre as idades e principalmente a estrutura por sexo. E as principais características da pirâmide etária, no que diz respeito aos países ou regiões subdesenvolvidas, é que ela tem a sua base alongada e o seu topo estreito. Já nos países ou regiões desenvolvidas, ocorre justamente o contrário. Por quê? Porque justamente ela tem como característica a sua base estreita, o seu meio alongado, seguido pelo seu topo. Esse fenômeno na qual a pirâmide etária ela aproxima-se de um formato similar ao retangular, nós chamamos este fenômeno de transição demográfica. Transição demográfica, que é um fenômeno no qual é caracterizado pela diminuição dos índices de mortalidade e natalidade e por um aumento significativo da expectativa de vida. E a transição demográfica ela demonstra a transição de um país jovem para um país de população madura. Continuando, senhores, no que diz respeito principalmente à questão das taxas de mortalidade no mundo, podemos afirmar que apresentou-se uma redução devido aos seguintes motivos. Primeiramente, a urbanização, que de certa forma ali foi favorecida pela industrialização,
E dentro desse processo, graças à industrialização e urbanização da humanidade, houve ali a introdução de novas técnicas sanitárias e higiênicas, uma, de certa forma, revolução médico-sanitária, que favoreceu significativamente o aumento da qualidade de vida da população. Consequentemente, no que diz respeito às questões das taxas de natalidade, também apresentou-se uma redução, primeiro por causa da diminuição da mortalidade, visto que com a revolução médico-sanitária as pessoas passaram a viver mais, e algumas doenças que até então não existia cura, a partir das inovações técnicas sanitárias, houve ali a erradicação de algumas doenças. Consequentemente, a urbanização, de certa forma, favoreceu e muito a queda nas taxas de natalidade, pois principalmente as mulheres que vivem em ambientes urbanizados e industrializados, como elas estão inseridas no mercado de trabalho, através desses fatores, acaba ali de certa forma favorecendo uma queda de fecundidade, visto que as mulheres que vivem em regiões rurais, elas tendem a ter uma taxa de fecundidade maior em relação às mulheres que vivem em ambientes urbanizados e industrializados. E conforme houve principalmente essa preocupação com o crescimento populacional, em alguns países, os governos no geral, eles procuram incentivar políticas de controle de natalidade, limitando o número de filhos por família. O controle de natalidade ele é muito comum na China, e em outras regiões do mundo o controle de natalidade ele ocorre de forma mais simplificada, principalmente no que diz respeito às campanhas de publicidade relacionado à venda de anticoncepcionais, métodos contraceptivos e principalmente o uso de preservativos. Bem, senhores, vamos continuar a lógica do nosso raciocínio. No próximo slide nós falaremos sobre as principais teorias demográficas que se desenvolveram ali no século XIX, século XIX, visto que essas duas teorias, que eram teorias antagônicas, influenciaram de certa forma o pensamento demográfico a nível mundial. Teorias demográficas. Primeiramente, vamos falar sobre a teoria malthusiana, que foi criada essencialmente por Thomas Robert Malthus, que nasceu em 1766 e morreu em 1834. Segundo a teoria malthusiana, ela defende que o princípio de que a população aumenta em progressão geométrica e os meios de produção, ou seja, os meios de sobrevivência, principalmente a questão da produção de alimentos, ele cresce em progressão aritmética. Então, de certa forma, segundo Malthus, existia um descompasso entre crescimento da população e produção de alimentos, visto que a falta de alimentos iria favorecer a fome e a miséria. E a fome e a miséria alimentam a violência. Consequentemente, para reverter este quadro alarmista, Malthus ele passou a defender a ideia do controle de natalidade, porque o objetivo do controle de natalidade era principalmente, de certa forma, demonstrar que a população tende a aumentar mais rapidamente que a produção de alimentos, e controlando o número de nascimentos, consequentemente ele iria controlar o número de pessoas, o que consequentemente iria nivelar produção de alimentos e principalmente crescimento populacional. Só que, porém, Malthus ele não levou em conta o desenvolvimento industrial que o mundo estava passando, e principalmente ele não levou em conta as inovações técnicas que iriam favorecer uma revolução médico-sanitária no mundo. Fora isso, para representar o lado oposto da moeda, nós temos a teoria reformista marxista, idealizada por Karl Marx, o pai do socialismo,
nascido em 1818 e morreu em 1883. De certa forma, Marx ele foi um dos mais severos críticos à teoria de Malthus, sobretudo no que se referia à origem da pobreza como responsabilidade do indivíduo e não das relações sociais. Traduzindo o pensamento marxista em relação à teoria reformista, diferentemente de Malthus, Marx acreditava que a origem, de certa forma, do crescimento populacional e do descompasso entre produção de alimentos não estava simplesmente no crescimento populacional em si, mas na questão da pobreza e principalmente na questão da falta de acesso da população aos alimentos. E Marx acreditava que por meio de uma revolução socialista, a sociedade iria se nivelar, os problemas da sociedade seriam sanados e, consequentemente, iria ocorrer ali um equilíbrio natural entre produção de alimentos e, principalmente, crescimento populacional. Então, era isso que Marx defendia. Eu procurei resumir a teoria reformista marxista, sendo que a teoria malthusiana ela dizia que a culpa das mazelas sociais estava associada ao crescimento da população. Já no caso, a teoria reformista marxista, ela culpava as mazelas sociais, principalmente no que diz respeito à questão da pobreza. Malthus culpava a população e Marx culpava a questão da pobreza. Bem, senhores, por aqui eu encerro esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.